Boa tarde, meninos, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção. Nós vamos corrigir a tarefa de matemática do caderno e vamos corrigir LA, Ciências, Geografia e História. Começando pelo caderno de atividade matemática. O que pode ser usado para medir o tempo? Então, nós podemos utilizar relógio, sol, cronômetro, ampulheta e outras coisas. Relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira, a gente vai ver qual termo se refere a essas quantidades de tempo aqui. 10 anos se refere a década, 100 anos, século, 2 meses, bimestre, 6 meses, semestre, 3 meses, trimestre. Então, a ordem das letras são D, E, A, C e B. Agora, pediu pra gente escrever os meses que fazem parte do primeiro semestre. Os 6 primeiros meses do ano. Então, são janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E os meses que se referem ao segundo semestre, aos 6 últimos meses do ano. Então, são eles: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O último exercício diz que o João entra na escola às 7 horas e sai às 12 horas. Quanto tempo ele fica na escola? Então, ele fica na escola 5 horas, né? Vamos ver, das 7 às 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 horas. Fazendo a continha, 12, que é o horário de saída, menos 7, que é o horário de entrada, equivalem a 5 horas. Agora, nós vamos para o LA de ciências. Então, observando esses objetos nas imagens A e D, para que servem esses objetos? Eles servem para marcar a passagem de tempo. Ambos são usados para marcar a passagem do tempo. Assinale as afirmativas corretas sobre esses objetos. B, que é este daqui, funciona durante o dia e a noite também? Sim, ele funciona durante o dia e a noite também. A, que é este, A, ele não depende do sol para funcionar. Sim, ele depende do sol para funcionar. É o que nós chamamos de... Alguém sabe como que ele chama? Relógio de sol. Se ele é relógio de sol, ele funciona durante a noite? Não, né? Então, em A, não podemos ver o horário durante a noite. No local de A, é de tarde. E no local de B, pode ser de manhã ou à noite. Se o relógio de sol só funciona durante o dia, só com sol, então aqui com certeza esse horário é à tarde. E este daqui pode ser tanto à tarde quanto à noite. Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos. Sobre esse assunto, faça as atividades. Então, pediu para que a gente escrevesse. Dia tem 24 horas. O mês, eu falei para a gente usar como base 30 dias. E o ano, 365 dias. Dar os nomes aos movimentos que a Terra faz em torno do Sol, translação. Em torno dela mesma, rotação. O movimento que a Lua faz em torno da Terra, revolução. E agora eu ligo, né? 30 dias, o movimento de revolução. 365 dias, o movimento de translação. E 24 horas, o movimento de rotação. Agora nós vamos para Geografia, na página 69. Assinale V para verdadeiro e F para falso.
Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos? Não são, eles não têm o mesmo significado. Por quê? Nós vamos ver aqui embaixo, ó. O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em determinado local da superfície terrestre. Sim, verdadeiro. Ele é momentâneo, ele muda, né? O clima é determinado depois de um longo período de observação dos estados do tempo atmosférico. Verdadeiro. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, produção agrícola e nem em outras atividades humanas. Falso, porque eles influenciam, sim. Agora nós temos aqui as palavras que simbolizam os elementos que influenciam no tempo atmosférico, né? Pressão atmosférica, precipitação, temperatura, movimentos do ar e umidade. História, página 79. Lembra que eu dei a dica das palavras no caça-palavras para a gente completar o texto? Então, as palavras são: desbravavam, ouro, indígenas, riquezas, tropeiros, cidades e mulas. Agora nós vamos completar o texto. Então, vai ficar assim. Então, o texto vai ficar assim. Os bandeirantes desbravavam o interior do Brasil em busca de riquezas e de indígenas para escravizar. Em suas expedições, descobriram ouro na região atualmente chamada de Minas Gerais. Essa descoberta deu início à fundação de várias cidades. Como faltavam alimentos para abastecer as cidades, os tropeiros transportavam produtos em mulas até esses locais. Agora, a respeito do modo de viver dos bandeirantes, podemos dizer que, por causa da descoberta de ouro, muitas pessoas moravam nas cidades próximas ao litoral, se mudaram para o interior do Brasil. Por conhecerem os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam os bandeirantes por esses caminhos. Muitos bandeirantes viajavam descalços. Os desbravadores procuravam por melhores condições de vida. Então, somente a primeira alternativa não é verdadeira, tá? Vocês vão marcar as 4 últimas alternativas, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.